Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Amém. Podemos sentar. Vocês também. Muito obrigado. Às vezes nós temos pressa. Queremos as coisas rápidas, queremos o culto rápido, né? Geração fast food, McDonald's. Queremos tudo muito rápido. Queremos culto rápido, queremos que a pregação seja rápida, o louvor seja rápido. Mas Deus nunca foi e nunca será rápido. Nunca foi e nunca será. Nunca foi e nunca será rápido. Ele leva o seu tempo. E ele declara: eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Hoje eu quero estar no meu coração. Está no meu coração uma palavra. Eu quero propor uma reflexão a vocês, a todos nós. Esta palavra Deus me deu em 2017 e ela está guardada até hoje. Só hoje é que Deus me liberou para dar essa palavra. Quando eu recebi essa palavra foi muito forte. E na altura era uma palavra de julgamento. Mesmo de julgamento. Mesmo de julgamento. Mas Deus não permitiu que eu desse essa palavra. Ficou guardada então, desde então. E de lá para cá ela deixou de ser uma palavra de julgamento e passou a ser um alerta, um motivo de reflexão para nós. É por isso que Deus muitas vezes não permite que a gente dê a palavra logo a seguir. Por que os anjos não pregam o evangelho? Porque os anjos trazem julgamento. Pregou, não ouviu, morre, mata na hora. Ou fica mudo, que nem Zacarias ficou. Mas eu tenho uma pergunta para fazer e é o título dessa mensagem. Entendes o que lês? Entendes o que lês? Ou aberto, mais abrangendo mais, entendes o que ouves? Entendes o que lês e entendes o que ouves? E a pergunta é: será que nós entendemos o que temos, o que lemos e o que ouvimos? Será que nós entendemos o que lemos nas Escrituras e aquilo que ouvimos nas pregações? Será que de fato nós entendemos? Faz essa reflexão hoje. Será que eu entendo aquilo que eu leio na palavra? Será que eu entendo aquilo que o meu pastor prega? Será que eu entendo as pregações que eu ouço? Eu estava pensando, uma igreja, uma congregação, uma igreja local, uma denominação, que tem aí em média 3 cultos por semana, e aqui já teve, né, pelo que eu vi lá na frente, quarta, sexta e domingo. Se nós pegarmos e somarmos anualmente a quantidade de cultos, tendo 3 cultos por semana, nós temos 156 pregações por ano. 156 pregações por ano. Como vocês têm 2, a escola bíblica e o final do ano, tira aí 52 semanas. Mesmo assim, vai dar o que aí? Por volta de 104 pregações anuais. 104 pregações anuais. E eu pergunto, continuo fazendo as minhas perguntas. E daí? E daí? A maior parte de vocês participa das 102 reuniões. E quando não participa, ou assiste pelo vídeo, ou ouve o áudio de sexta-feira.
De qualquer maneira, as 102 pregações estão colocadas para você ouvir. E eu pergunto, e daí? Qual o impacto que causa na sua vida? Qual o impacto que causa na vida dos ouvintes? Qual o impacto que causa naqueles que frequentam os cultos? Qual o impacto que causa no mundo? Esta pergunta, em primeiro lugar, tem que ser respondida por nós pregadores. Primeiro tem que ser respondida por nós pregadores. Qual é o impacto que nós estamos causando no mundo? Qual é o impacto que nós estamos causando na vida daqueles que nos ouvem? Qual é o impacto que nós estamos causando na vida dos membros da congregação que nós pastoreamos, da igreja que nós pastoreamos? Mas você também tem que fazer essa pergunta na sua vida. Qual é o impacto que as pregações estão fazendo na minha vida? Eu disse semana passada, e tenho repetido isso constantemente, vocês são privilegiados por estar num agrupamento de pessoas, num ajuntamento de pessoas, onde a palavra de Deus é ministrada, onde a palavra de Deus é pregada, onde há respeito, onde há cuidado, onde há pastoreamento, onde há cura, cura da alma e cura física. Muitas pessoas gostariam de ter isto e não têm. E nós vivemos hoje um universo de pessoas feridas em nome de Deus. O que são as pessoas feridas em nome de Deus? É a pessoa que está inserida num contexto de uma congregação, de uma denominação, e que vão ali crendo que receberão de Deus a palavra, crendo que receberão de Deus a cura, crendo que receberão de Deus a libertação, e recebem, mas a determinado momento elas são escravizadas. Elas são manipuladas, elas ficam debaixo de jugo ou de manipulação. E essas pessoas muitas vezes se sentem condenadas, porque ao pensar em sair desse lugar, elas pensam que poderão ser amaldiçoadas, e em muitos lugares realmente são amaldiçoadas. Porém, Provérbios 29:2 diz que, assim como a andorinha no seu voo, a maldição sem causa não virá. Maldição sem causa não virá. E muitas pessoas ficam assustadas com essas conversas, que se ouve por aí, dos tais apóstolos, tais bispos, tais isso e aquilo, que diz, se você sair daqui, ou certas religiões, certas seitas, que dizem, se você sair daqui, você está amaldiçoado. Quantas seitas fazem isso? Saiu daqui, você está amaldiçoado. Então, nós precisamos, irmãos, entender o seguinte. Nós vivemos numa época em que as pessoas são ávidas, são desejosas, são sedentas de informação. Os crentes, os cristãos, os evangélicos, então nem se fala. São extremamente sedentos de informação. E é aí que entra o problema, não importa qual é a fonte. Desde que esta informação venha, desde que esse conhecimento venha, não importa qual é a fonte. E outra coisa pior ainda, os crentes são ávidos por novidades. São desejosos de novidades. Eu me lembro de um comentário que eu vi nas redes sociais, de alguém dizendo que os cânticos que são cantados aqui, cheira mofo. Cheira mofo. Querem novidades. Não há nada de novo debaixo do céu. Tudo já existiu. É só uma repetição. Salomão dizia isso. O Eclesiastes dizia isso. Tudo. Não há nada novo. É tudo igual. Mas o povo quer novidade. O povo quer novidade. E muitos líderes que eu digo são pastores, apóstolos, bispos, porque hoje a variação de termos é muito grande, para termos diferenciação. Eles querem essas mudanças. Eles aceitam com muita facilidade tudo o que se apresenta. Qualquer tendência que surge e que atrai público, eles querem. Então, já falamos isso aqui.
Pintam um prédio de preto, colocam um holofote só em cima do preletor, já não é mais pregador, é preletor, que a atenção está focada nele, e está todo mundo no escuro. Eu penso que nesses lugares o povo deve aproveitar para dormir bastante. Porque afinal de contas, se você vai ao cinema, o cinema é escuro, e muita gente dorme no cinema, você acha que não vão dormir numa igreja escura? Se dorme com essas luzes todas, a gente vê o povo dormindo, quanto mais num lugar escuro. Quanto mais num lugar escuro. Agora, o grande problema de querer ser ávido por novidades, de querer e não importar a fonte, é que, muito possivelmente, essas pessoas seguirão falsos profetas. E esses falsos profetas, todos eles estão debaixo de um espírito de mentira. Sem exceção. E é preciso ter muito cuidado, meus queridos. Isso é um alerta que eu estou dando. Eu disse no princípio, eu quero propor hoje uma reflexão para você. Precisa ter muito cuidado com os que deturpam a palavra. E deturpar a palavra não quer dizer que as pessoas vão dizer, Jesus não veio em carne. Não, eles dizem que Jesus veio em carne. Não quer dizer que Jesus não morreu na cruz. Não, eles dizem que Jesus morreu na cruz. Eles sabem que Jesus morreu na cruz. Eles sabem o que é graça. E tanto sabem que Judas diz que eles deturpam a graça para caber no seu pecado. Deturpam a graça. Então eles sabem o que é graça. A questão é que eles colocam certos pensamentos na mente das pessoas que têm cheiro de Bíblia, têm aparência de Bíblia, mas não passa de julgo e manipulação. E é muito comum que eles vão buscar esses elementos no Antigo Testamento. Eles não conseguem ter elementos no Novo Testamento. E quando conseguem alguma coisa, por exemplo, Lucas 10:38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, que é um versículo muito utilizado, por exemplo, para finanças, e para arrancar dinheiro das pessoas. Não é receber ofertas, é mesmo arrancar dinheiro das pessoas. Eles conseguem fazer uma manipulação de texto, não é? E assim consegue convencer os seus ouvintes, usando Gálatas, Filipenses, né, e por aí afora. Consegue fazer uma manipulação que os seus ouvintes ficam, não, ele está falando a palavra, se eu der, eu posso reivindicar de Deus, eu posso obrigar a Deus a fazer o que ele está dizendo na sua palavra. Como se nós pudéssemos obrigar a Deus a fazer alguma coisa. E nós precisamos entender que há uma diferença entre ensinamento da palavra e legalismo. E muitas pessoas estão debaixo de legalismo. Por exemplo, um bom exemplo de legalismo foi de Saul. Saul, depois que ele foi rejeitado por Deus, em que ele perdeu a glória de Deus sobre ele, Deus já não falava mais com ele através do profeta Samuel, que diretamente Deus nunca falou com ele, falava sempre através do profeta. Saul virou legalista. Então ele começou a ditar regras baseadas nas Escrituras. Olhe, qualquer um que comer, seja lá o que for, vai morrer. Ou seja, ele queria que os soldados fossem para a guerra em jejum. Fossem fazer guerra em jejum, sem se alimentar. Por quê? Porque ele inventou essa regra. Jonatas, o filho dele, não sabia, comeu um favo de mel, ficou revigorado, ficou animado, e quando ele soube, ele queria matar o próprio filho. Isso se chama legalismo. Nós então precisamos separar o que é ensinamento da palavra e o que é legalismo. Então, muitas vezes, queridos, nós incorremos em alguns erros quando algumas pessoas vêm falar bobagem, e às vezes são pessoas que nós gostamos, às vezes são pessoas que nós conhecemos, são pessoas do nosso convívio, que vêm falar certas bobagens. Ah, porque vocês estão influenciados demais pelo vosso pastor. Ah, porque vocês estão isso, que vocês estão aquilo. Essas pessoas não sabem o que é a diferença entre a palavra, ou seja, o ensinamento da palavra, o ensinamento da doutrina, e o que é legalismo.
Eles não conseguem diferenciar as coisas. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas fontes, principalmente nesses dias de redes sociais. Principalmente nesses dias de redes sociais, de YouTube, Facebook, Twitter e por aí afora, até mesmo de WhatsApp, onde se tem muitos grupos que se espalham a palavra de Deus, ou Telegram. Precisa ter muito cuidado com aquilo que você recebe. Você precisa ter muito cuidado com os cânticos que você ouve. Você precisa ter muito cuidado com os louvores que você ouve lá no YouTube. Está cheio de grupos, está cheio de bandas, está cheio disso, está cheio de partidos, bandas, partidos e etc., cantando louvores. Você precisa ter muito cuidado. Hoje é muito comum um pregador surgir do nada e de repente ele ter 30 milhões de visualizações, 40, 50 milhões de visualizações. E por causa disso as pessoas acham, bom, como está todo mundo ouvindo, esse é bom. E eu vou partilhar as coisas dele. Afinal de contas, tem muita gente. Ele tem aí 100 mil, 200 mil partilhamentos, então eu também vou partilhar. E você está partilhando a mentira, está partilhando o engano. Precisamos ter muito cuidado com as nossas fontes, porque a maior parte destas fontes estão debaixo de 2 Coríntios 11:4. Estão contaminadas, é isso que eu vou dizer a próxima frase. Está lendo meu pensamento, é? 2 Coríntios 11:4 é um versículo que eu tenho dito muitas vezes, que eu chamo da trindade satânica. Na realidade não sou eu que chamo, é o pastor Dirceu, eu aprendi isso com ele, pastor Dirceu Lingóis, que tem 83 anos de autoridade para falar. Ele chamou isso de trindade satânica. Outro Jesus, outro Espírito e outro Evangelho. Você sabe o que é semelhante? Semelhante não é igual. É parecido. Por exemplo, o Zé Antônio, ele é semelhante ao pastor Chaves. Mas eles são iguais? Não, nem pode. Por quê? Porque são careca, né? Até parece pai e filho. Então a gente brinca que eles são, né? Mas eles são semelhantes. Semelhantes. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque há muita gente fazendo palavras, usando palavras semelhantes ao do Evangelho, mas não é o Evangelho. Há muita gente agindo semelhante ao Espírito, mas não é o Espírito. Há muitos lugares onde nós estamos vendo que as pessoas realmente estão possessas por demônios, e as pessoas dizem que elas estão cheias do Espírito Santo. Estão cheias do Espírito Santo, mas não está. Elas estão possessas de demônios. Outros lugares usam a maldição, usam a palavra para lançar maldição. Chamamos isso de bruxaria gospel. Macumba gospel. Irmãos, é terrível. Mas pastor, por que você está falando isso? Por que você está dando esse alerta para nós? Porque nós vamos entrar, como igreja, nós vamos entrar numa nova fase. É provavelmente, com quase 100% de certeza, de que é a última fase que nós vamos entrar. E a promessa de Deus é que virão muitas pessoas a este lugar. Pedir ajuda, pedir socorro. O grande problema é que essas pessoas que virão pedir ajuda, virão pedir socorro, virão também com seus ranços adquiridos. Virão com as suas perturbações adquiridas. E elas vão chegar aqui e vão querer impor os seus costumes, à semelhança do que os islâmicos fazem na nação onde eles vão. Eles chegam numa nação e chegam lá e querem impor os seus costumes. Mas quer dizer, a nação os recebe, não impõe condições para recebê-los, e eles querem impor o seu costume religioso, querem impor o seu costume de vestimenta, o seu costume de falar, o seu costume de comer. Mas peraí, quem é que manda? São eles ou a nação que é soberana que os recebeu? Da mesma maneira, virão pessoas para cá, entrarão aqui e quererão impor os seus costumes, que trouxeram lá da outra denominação, e muito possivelmente lá da outra seita. Porque lá se fazia assim. Eu acho que tem que se fazer assim. E é aí onde entra muito problema de pessoas que se dizem ser alguma coisa e não são.
Porque lá na outra foi ungido pastor. Mas ele nunca foi pastor. Nunca será pastor. Porque ele não tem uma chamada de Deus. Eu tenho uma lição em que eu diferencio o que é ser pastor e o que é estar pastor. Estar pastor é responder a uma chamada da denominação. E hoje é muito comum, nessa correria que eles têm, nessa pressa que eles têm, que Jesus tem pressa, Jesus tem pressa, Jesus tem pressa, eles acabam nomeando neófitos na fé. E esses neófitos na fé, quando começam a ficar vaidosos, quando começam a ficar ensoberbecidos, como diz a palavra, eles caem na afronta do diabo. E, em vez de pregar o evangelho, eles vão pregar as mensagens satânicas que vêm ao coração. E, via de regra, eles são rebeldes. Vai chegar um ponto que eles não vão aguentar e vão sair da denominação onde estão e vão criar as suas denominações ensinando os seus enganos. Por isso é que nós vemos hoje muita gente ferida em nome de Deus. Muita gente machucada. Muita gente que quando nós vamos convidar para vir, dizem, eu não acredito mais em pastor nenhum, eu não acredito mais em igreja nenhuma, eu não acredito mais em nada, eu só acredito na palavra e fico em casa. Por quê? Porque foi tão usado, foi tão manipulado, foi tão subjugado por pessoas que jamais foram pastores, ou profetas, ou apóstolos, ou seja lá o que for. Mas alguém disse para ele que ele era. Alguém disse para ele que ele era. E ele acredita na mentira. Ele acredita na mentira. E aí é que está o grande problema. Porque ele acredita na mentira, ele vai enganar a outros. Então, como nós estávamos dizendo, nós precisamos ter muito cuidado com as nossas fontes, porque a maior parte das fontes estão contaminadas. Nós temos um exemplo de Isaac. Isaac tinha um grande rebanho, tinha servos e etc., rico como pai. E ele, a determinado, isso está lá em Gênesis 26, 18 e 19, ele precisou de água. Precisou de água viva. E ele se lembrou que o seu pai era perito em abrir poços. Então eu vou aos lugares já estabelecidos, não vou buscar coisas novas, não vou buscar novidades, eu vou buscar aquilo que já está estabelecido. Aquilo que já está estabelecido. Vou cavar porque está cheio de entulhos e vou ter novamente água viva. E diz que Isaac encontrou fontes de águas vivas. Água viva. E todas as vezes que Isaac encontrava um poço novo, vinham os filisteus e tapavam esses poços com seus entulhos. Para nós termos acesso à fonte de água viva, que nunca deixou de existir, nós precisamos arrancar todos os entulhos que nós recebemos da religião. Pastor, eu não andei na religião. Andou. Você andou na igreja católica? Muito tempo. Saiu da igreja católica. Deve ter ido para uma outra igreja. Que no princípio era a palavra de Deus. No princípio estava lá a glória de Deus. No princípio estava lá instituído Jesus no trono. Mas os anos passaram. E entrou a apostasia e entrou a heresia. Consequentemente, entrou o sistema religioso e o Deus foi substituído. Sai Jesus Cristo do trono e assenta-se Mamon. Apostolasia. Boa. Então, nós precisamos fazer uma coisa, que é nos despir do passado. Literalmente entrar num quarto e arrancar a roupa, arrancar tudo, ficar nu diante de Deus. E dizer, Senhor, eu estou aqui, eu me dispo do meu passado. O problema é que nós fomos vestidos e revestidos do passado. E agora nós precisamos ser vestidos e revestidos da glória de Deus. Mas a única maneira de sermos vestidos e revestidos da glória de Deus é tirando a vestimenta e o revestimento do passado. Porque esta vestimenta e revestimento do passado provoca em nós mágoas,
Feridas que não cicatrizam. E todas as feridas que não cicatrizam acabam por gangrenar. E se não cuidar, tem que ser amputado. Percebe? Por que muita gente morre nesse percurso? Porque não cuidou, ficou gangrenado e teve que ser amputado do corpo da igreja para não causar mais estrago. Eu já vi pastores que morreram no auge do ministério. No auge do ministério. Estavam a toda. Recentemente, um morreu num acidente de avião muito estranho. No auge do ministério. Outro pregou no sábado, bem de saúde, segundo consta, diz que seus exames estavam bem. No domingo de manhã estava morto. Por que motivo acontece uma coisa dessa? A gente precisa reflexionar sobre isso. Nós precisamos pensar o que acontece essas coisas. Nós precisamos analisar. E a semelhança, como é que eu sei que a água é viva? Água viva, água pura, água cristalina. Então, vamos nós de novo. Nós temos aqui um copo de água cristalina, pura. Posso beber? Posso. Mas se alguém for ali na sanita e pegar com conta-gotas uma água que está ali dentro e pôr aqui, pode beber? Se você quiser morrer, pode. Poder você pode, não deve. Mas a água não é transparente? A água não... Houve alguma alteração? Nenhuma. Como é que eu sei que essa água é boa ou não para consumo? Apenas fazendo a análise. A mesma coisa acontece no reino de Deus. Como é que eu sei que aquilo que eu estou ouvindo é bom ou não? Fazendo a análise. Como? Comparando com a palavra de Deus. E isso impede de nós sermos enganados. Porque chega uma determinada que as pessoas dizem assim, eu já não sei mais em quem acreditar. Um fala uma coisa, outro fala outra. Eu não sei mais em quem acreditar. Sabe sim, senhor. Sabe sim, senhora. É que você, desculpa a expressão, você tem preguiça de analisar. Quem é que está falando a verdade? E como é que eu analiso? Pela palavra de Deus. Comparando com a palavra. Examinando a palavra. Indo a fundo na palavra. Dá trabalho? Dá. Mas para arrancar os entulhos, dá trabalho. Quem é de obras? É um serviço leve, né? Quem trabalha nas obras é um serviço bem leve, não é? Ah, não é não? Pega lá aqueles entulhos, aqueles tijolos, aquelas pedras, a areia. É um serviço levinho. Né? 50 quilos de pena e 50 quilos de pedra é igual. É fácil de carregar. Então nós temos que arrancar os entulhos para poder acessar a água viva. A mesma coisa nós estamos vivendo hoje. Hoje. Nós estamos arrancando os entulhos para termos acesso à água viva. Porque nós precisamos desta água viva porque o mundo está com sede. E o grande problema é que não é só o mundo que está com sede. Os salvos e os servos também estão com sede. Esse é que é o grande problema. Os salvos e os servos estão com sede. Em Mateus 24 e 25 nos dá esse alerta, que nós temos que pregar o evangelho, principalmente hoje, a esses três tipos de pessoas. Nós temos que prestar atenção naquilo que ouvimos. Nós temos que atentar diligentemente para o que temos ouvido. Ainda ontem fomos fazer uma visita e ao final o Zé Antônio chegou e disse para a pessoa, olhe, cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você assiste. Parece correto, mas muito cuidado. Muito cuidado. E ele foi bem soft, ele foi bem assim gentil no falar. Cuidado, cuidado, porque parece correto. Mas não está mais lá a unção de Deus, já não é mais a palavra de Deus que é pregada. Já não se usa mais. Você já imaginou se eu escrevi os livros, aí eu agora abandono isso aqui tudo, abandono a Bíblia, pego o meu livro e... Bom, vamos lá ler mais um capítulo aqui da graça. E a minha Bíblia agora é isso aqui. Vocês vão me ouvir? Vou olhar assim e vai dizer, esse homem ficou maluco? O que houve? Do ano passado para cá ele ficou avariado? Posso fazer isso no primeiro dia. Acabou?
Acho que eu sou chamado ali no gabinete e muito gentilmente ele diz, olha, pega a sua malinha e volte lá para onde você veio. Volte lá para a sepultura de onde você saiu. Mas é o que nós estamos vendo nos nossos dias. Eu disse a você e vou repetir novamente. Você tem que fazer uma reflexão neste dia. Você entende o que você ouve, o que você prega. Porque, meus queridos, um dos maiores problemas dos nossos dias, é o abrir mão do fundamento da palavra de Deus. As pessoas estão abrindo mão dos fundamentos. Quando Deus me levou a escrever os livros, eu não fiz livros para aparecer, não fiz livros porque eu não sou escritor, não sou autor, não pertenço à Academia Gospel de Letras, se é que existe. Mas Deus me levou a colocar de volta os fundamentos da igreja. Nós precisamos restabelecer o fundamento da igreja, que é Cristo. E sem este fundamento, não existe igreja. E nós estamos vendo nos nossos dias um conhecimento de tudo e mais alguma coisa, menos da palavra de Deus. Há o conhecimento daquilo que é falado pelo tal pregador, mas não se conhece a palavra de Deus. Eu ouvi cenas no Brasil, vi cenas e ouvi cenas dizer assim, eu, em nome do apóstolo, do Deus do apóstolo fulano de tal, eu acredito, o Deus é só do apóstolo, não é dele. Então quando ele clama em nome do Deus do apóstolo. Não clama mais a Deus em nome de Jesus Cristo. O intermediário agora mudou. Nós vamos a Deus através de Jesus Cristo, pois as pessoas agora estão indo a Deus através do apóstolo. Mudou. Está vendo como é que o sistema religioso é tão forte? Como é que prende as pessoas? E nós não podemos abrir mão dos princípios do conhecimento que é a palavra. Nós não podemos abrir mão. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é absoluta e ela é fundamental. Aquilo que nos faz ter vida é a palavra de Deus, o conhecimento da palavra. Os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão na palavra. O que nós temos que usar? A palavra. Sem a palavra, a sua vida ela é arrasada. A sua vida é destruída. O diabo se infiltra. Por que o diabo se infiltrou na igreja? Porque a palavra foi abandonada. A visão foi abandonada. Fala-se muito em visão, fala-se muito na palavra, mas a palavra foi abandonada. E quando a palavra é abandonada, o diabo se infiltra e ele fere as pessoas. Porque João 10,10 diz o quê? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. E ali em João 10,10 ele está falando exatamente do pastor que não cuida das suas ovelhas. Ele está falando do pastor que não cuida das suas ovelhas e permite que o ladrão entre. É preciso ter cuidado com isso. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas o ladrão, ele vem roubar, ele vem matar, ele vem destruir. Se a igreja abre as portas para que o diabo, o ladrão, entre, não, ele não vai entrar porque Deus vai impedir, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Contra a igreja de Cristo, não a igreja que abandonou os fundamentos da palavra. Abra sua Bíblia em Atos 8, 30 e 31 nós vamos ler. Atos 8, 30 a 31. E diz assim a palavra de Deus. É daí que vem esta pergunta. Entendes o que lês? Vem dessa parte. Atos 8, 30 a 31 diz o seguinte. Correndo Filipe, ouviu o que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Esta mesma pergunta que
Filipe fez a este homem, eu faço a você. Entendes o que lês? Este homem disse, como é que eu vou entender se ninguém me ensinar? A questão hoje nossa é, nós temos muita gente ensinando. O problema hoje não é falta de gente ensinando. Repito, você tem a internet que está cheio de mestres, está cheio de professores, está cheio. Agora, ao que nós vamos atentar? Para o homem de Deus, para a mulher de Deus que nós conhecemos e que sabemos a vida, sabemos onde mora, onde reside, se calhar sabemos até o número da pessoa, lá, o número do contribuinte, ou vamos ouvir uma pessoa que nós não sabemos quem é, não conhecemos, não sabemos se ele tem lar ou se ele não tem, como é dentro da casa dele. Mas ele é famoso. Ele é famoso. Nós sempre ouvimos histórias e contamos histórias de homens famosos que antes de pregar adulteravam. E vinham, ministravam a palavra, ministravam cura e etc. Mas tinham acabado de adulterar na salinha atrás do palco. E um desses, quando foi pego, perguntaram para ele, como que você conseguia? A resposta dele, é preciso ser muito artista. É preciso ser muito artista. O homem era um artista. Ele fazia aquela cena toda, as pessoas caíam naquilo, mas elas estavam completamente enganadas. E nós vemos hoje muitos ensinamentos, mas, de fato, irmãos, nós estamos entendendo o que ouvimos, o que é pregado. Nós entendemos e percebemos o que aquele homem de Deus tem pregado. Qual é o efeito que isso tem provocado na sua vida? Ou os anos passam e você continua com os mesmos problemas que tinham há 5, 6, 7, 8 anos atrás. Você precisa ver, eu ouço a palavra, eu tenho tomado posse daquilo que eu tenho ouvido. Eu tenho procurado analisar a minha vida, como diz Coríntios, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma e beba deste cálice. Nós temos que analisar primeiro a nossa vida, não é a do outro. Porque se nós compreendemos de fato a palavra de Deus, queridos, nós podemos responder a pergunta que Elias fez. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Elias perguntou para aquele povo, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? 1 Reis 18, 21. Mas Tiago também questionou, até quando sereis agitados como a onda do mar, por falta de fé e por falta de sabedoria? Tiago 1, 5, 6. Até quando que vocês vão ser agitados pelo mar? Até quando vocês vão ser agitados pelo mar? Essa reflexão, irmãos, tem o intuito de fazer com que nós entendamos que esse tempo que nós vamos viver daqui para frente nos obriga a tomarmos posse da palavra de Deus e vivermos integralmente por esta palavra. Passamos por lutas, passamos por provações, passamos por enfermidades, passamos porque nós vivemos dentro de um tabernáculo que se corrompe. Nós vivemos a semelhança do tabernáculo que era feito em pano, em tecido, que se rasgava. O nosso tabernáculo também se rasga, envelhece, se rasga. Então, mas nós sabemos que o nosso Deus vem e faz remendos. Olha, vai viver mais um tempo. Vai viver mais um tempo. Deus concede. Deus não concedeu mais um tempo de vida para o Paulo, sabemos lá quantos anos. Mas Deus concedeu pela sua misericórdia. Pela sua grande misericórdia. Então Deus cuida de nós. E Tiago perguntou, até quando que vocês vão ficar sendo jogados de um lado para o outro? E quantas pessoas, mesmo dentro da igreja, são jogadas de um lado para o outro? Você sabe que as publicações das redes sociais, elas dizem muito do que as pessoas estão se alimentando? Falam muito das pessoas. Vocês não fazem ideia do quanto. Algumas pessoas dizem assim, eu vou para as redes sociais só para brincar. Mas mostra o quanto ela tem dentro de si. Eu costumo dizer que as pessoas falam do que a boca está cheia, do que o coração está cheio, mas a mão também escreve do que o coração está cheio.
E você também posta do que está cheio o seu coração. Tiago 1:5, vamos lá. Tiago capítulo 1, versículo 5. Vocês estão com sono? Não, né? Bota os palitinhos aí. Eu nem pergunto isso, que eu sempre tenho umas 2 ou 3 que respondem, então. Como a gente não quer ouvir a verdade, a gente nem pergunta. Tiago capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 8. Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. Mas você pode ler aí na sua Bíblia. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Como é que nós devemos nos colocar diante do Senhor? Sempre em fé, com fé, e não duvidar. Ai, Deus não me concede o que eu quero. Não vai conceder nunca. Ele vai conceder o que Ele quer. Não é o que você quer. Essa história de traz de volta o que é meu, Ele não vai trazer. Há um cântico lá no Brasil que diz isso. Traz de volta o que é meu. Eu quero lá o que é meu. O que era meu era lixo, foi substituído pela vida de Jesus Cristo, pela vida abundância, e eu quero o meu lixo de volta. Quero o pecado de volta? Quero nada. Traz de volta o que é meu. E Deus tem um novo para nós e Ele não pode dar porque eu quero o velho. É como aquele povo de Israel que queria os alhos, os pepinos, as cebolas lá do Egito, os túmulos do Egito. E Deus tendo uma terra nova que manda leite e mel para eles, eles queriam o passado. O que quer dizer cochear? Elias disse, até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Cochear é isso aqui, ó. Andar assim. Vai para um lado, vai para o outro. Vai para um lado, vai para o outro. Vai para um lado, vai para o outro. Isso por defeito, por doença, né? Num pé ou numa perna. Quer dizer claudicar. Claudicar quer dizer cair em erro ou falta. Fraquejar intelectualmente. Claudicar quer dizer você não proteger a sua mente, porque a grande guerra que acontece conosco é na nossa mente. Aqui é o nosso teatro de batalha. Aqui é onde acontecem as grandes guerras, onde nós somos vencidos ou onde nós vencemos. Por que aqui é o campo que os manipuladores da fé usam? É aqui que eles usam. É aqui que eles trazem culpas e etc. Pastor, por que você está falando tudo isso? Nós já vencemos esta fase. Porque eu vou repetir, virão pessoas carregadas desses problemas para cá. E vocês terão que estar preparados, cheios de fé, cheios da palavra de Deus, vivendo esta palavra, para não serem enganados. Para não serem ludibriados. Para não chegarem no ponto e dizer, eu não sei mais em quem acreditar. Para não ser meninos inconstantes levados por todo o vento de doutrina. E é aí que está. Porque quem anda desse jeito, fraquejando desta maneira, não entendeu o que Pedro falou, o apóstolo Pedro falou e o autor aos Hebreus. Nós podemos ir lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. E diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele tem nos dado grandíssimas e preciosas promessas. Diga comigo, grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo.
Olha a obra que Jesus Cristo fez nas nossas vidas. Ele nos deu promessas, grandíssimas e preciosas promessas, para que através dessas grandíssimas e preciosas promessas, nós pudéssemos usufruir da vida intensa, da vida abundante de Deus em nós. Ele transformou todo o pecado do passado, os traumas do passado, as ofensas do passado. Ele não só transformou, como ele apagou tudo aquilo. Ele levou sobre ele tudo aquilo para nos dar uma nova vida. Nós temos, pensa nisso, nestas duas palavras, grandíssimas. O que é grandíssimas? É algo tão imenso que Pedro não... Olha, é grandíssimo. É tão grande que eu só posso usar o superlativo para dizer que é muito grande. João dizia assim, que Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira foi essa? Não sei, eu sei que foi de tal maneira que eu não consigo expressar. E nós temos grandíssimas e preciosas. O que é algo precioso? Algo de muito valor. Que supera ouro e prata. Supera os diamantes. Grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Hoje nós temos a natureza de Deus em nós. Nós não temos que ficar sujeitos a nenhum tipo de obrigação, a nenhum tipo de maldição. Nós não temos que ficar sujeitos a ninguém que não viva de acordo com a palavra de Deus. Isto é um recado para muita gente que está presa, que está vendo esse vídeo. Está presa em denominações, está preso em sistemas. Tem muita gente presa por mentiras, por maldições inventadas. Se você sair daqui, eu vejo falências, eu vejo mortes. Vê coisa nenhuma, vê a falência dele e a morte dele, não é a dos outros. Porque o povo de Deus tem grandíssimas e preciosas promessas para que, através dessas grandíssimas e preciosas promessas, nós possamos viver a natureza divina, a natureza de Deus. Nós hoje vivemos isto. Hoje nós vivemos isto. Nós nos despimos do passado. Nós nos despimos. Isso é muito importante entendermos. Você está entendendo o que eu quero dizer? Está entendendo ou não? Nós temos que nos despir do passado. Seja ele qual for, seja o passado religioso, seja o passado amoroso, seja o passado emocional, seja ele qual for, nós temos que nos despir do passado para vivermos essas grandíssimas e preciosas promessas que Deus tem para nós. Nós simplesmente temos a natureza, mas pastor, você não sabe da minha história. Ninguém quer saber da sua história. Sabe por que ninguém quer saber da sua história? Porque Jesus Cristo, que conhece a sua história, ele morreu lá na cruz para apagar a sua história. Sua história foi apagada lá na cruz. Antes de você viver a sua história, ele já tinha providenciado lá na cruz, e aliás não foi lá na cruz, foi na eternidade. Foi na eternidade, não foi na cruz. É que nós colocamos um tempo determinado que foi na cruz, mas na realidade não foi, foi na eternidade. Lá na eternidade ele conhecia você, ele sabia o que você iria viver pelas suas péssimas decisões, porque ele não interfere nas nossas decisões. Aquilo que comumente é chamado do tal livre-arbítrio, não é? Que não é livre coisa nenhuma, porque se você não é influenciado por Deus, você é influenciado por diabo. Então você não tem liberdade de escolha coisa nenhuma. Ninguém faz o que quer. Ou você é condicionado por Deus, ou você é condicionado pelo diabo. Ah, eu faço o que eu quero. Faz nada. Você vai fazer o que o Senhor determinar. Se é Deus, muito bem, você vai ter vida. Se é o diabo, você vai fazer o que ele manda. Você vai seguir o que ele manda. Você vai seguir os enganos dele. Então, queridos, nós temos que estar muito atentos à palavra de Deus. E nós vamos agora ler Hebreus 2, 1 a 4. Hebreus capítulo 2, versículo 1 a 4.
Hebreus 2, 1 a 4, que diz o seguinte: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas, e dom do Espírito Santo distribuídos por sua vontade? Quem começou a pregar foi o Senhor. Se nós não atentarmos para essa tão grande salvação, se nós não atentarmos para esta obra que iniciou lá antes da fundação do mundo e que foi completada na cruz, se nós não atentarmos para isso, o que sobra para nós? Por que nós ficamos cocheando entre pensamentos? Por que nós ficamos indo de doutrinas em doutrinas, doutrinas erradas? Há tantas doutrinas erradas. Ah, mas eu ouvi isso, eu ouvi aquilo. Esquece o passado. Apaga o passado, deixa o passado para trás e presta atenção naquilo que está sendo pregado em nossos dias. Atenta para aquilo que está sendo ministrado nos nossos dias. Quantos de vocês já receberam promessas de Deus ao longo desses tempos? Quantas promessas já foram ditas? Quantas promessas já foram cumpridas? E muitas vezes, apesar de tudo isso, nós ainda ficamos olhando para a morte do bezerro. Ficamos olhando para as perdas que tivemos no passado. Ficamos olhando para as traições que tivemos no passado. Esquece o passado. Enterre o passado. Viva o novo de Deus. Viva o presente de Deus. Então convém nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido. Começa a prestar mais atenção nas pregações. Começa a prestar atenção nas palavras que são faladas. Começa a prestar atenção nas promessas que são proferidas através do Espírito Santo. Pelos homens de Deus que cá vêm. Começa a prestar atenção. E não fazer como o incrédulo. É um homem que está falando. Você quer o quê? Que seja uma mula falar? Se esse é o caso, ele vai usar uma mula falar. Não tem problema nenhum. Ele já usou uma vez, por que não pode usar de novo? Ou o poder de Deus acabou? Queridos, nós estamos ouvindo Deus falar. Eu vou fazer, olha, você vai passar isso, mas eu vou fazer isso depois que você passar por isso. Qual é a escolha que você tem que fazer? Eu não quero, eu rejeito, eu repilo. Não, Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Eis-me aqui, Jesus, que era filho de Deus. 100% Deus, 100% homem, diz que não se faça a minha vontade, mas faça-se a tua vontade. E nós somos imitadores de Jesus, nós temos que dizer, Senhor, o Senhor tem um sofrimento preparado para me aperfeiçoar, para me melhorar, para melhorar na minha vida, seja feita a tua vontade. Senhor, o Senhor quer que eu espere? Eu vou esperar, seja feita a tua vontade. Está doendo, Senhor, está doendo, eu estou aflito, eu sei, espera. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Hebreus 13, 9. Diz, Hebreus 13, 9. Nossa, a boca está secando que é uma coisa. Parece que a saliva toda está indo. Hebreus 13, 9. Não vos deixeis levar em roda por doutrinas várias e estranhas. Olha aí, ó. Não se deixeis levar em roda por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitam aos que a eles se entregaram. Há muita gente se enganando com os manjares desse mundo. Lá no Antigo Testamento, Daniel foi-lhe oferecido manjares, a ele e os rapazes. Grandes manjares. Mas ele disse, ficamos só nos legumes. Não queremos esses manjares, não. Ficamos nos legumes. Ah, mas vocês vão ficar fracos. Testa a gente daqui a pouco. Testa a gente daqui a pouco. Dá-nos só legumes. Estabelecemos um prazo. Depois você faz um teste. Fizeram um teste aqueles jovens e eles eram mais inteligentes do que os outros.
Muitas vezes falam para nós, vocês são malucos de deixar aquilo que vocês deixaram. Deixaram ganhos, deixaram posição. Mas eu digo a você, faz um teste conosco. Faz um teste conosco. Pode fazer o teste conosco. E faz um teste com os que comeram o manjar e que não rejeitaram o manjar. Para você ver onde é que está a graça de Deus. Para você ver onde é que está a unção de Deus. Faz um teste. Faz um teste. Eu estou autorizando a você, faz um teste. Faz um teste ali com o nosso pastor. Ele não me autorizou a falar isso não, mas eu estou dizendo, faz um teste. Faz um teste. Você vai ver onde é que está a graça de Deus. Isso para dizer o quê? Porque chegou a hora de nós pararmos com coisas. Chegou a hora de nós pararmos com as mentiras, com os enganos, que pessoas vêm falar no nosso ouvido e a gente ouve e depois já não sei mais em quem acreditar. Primeiro, você tem a palavra de Deus por acreditar. Segundo, você tem homens de Deus em que você pode acreditar porque vivem de acordo com esta palavra e tem frutos comprovados que vivem de acordo com esta palavra. Se não tivessem frutos comprovados que vivem de acordo com essa palavra, você falar, então eu não acredito nesse homem. E se não tiver frutos que são comprovados pela palavra, você está autorizado a ir buscar outro que tenha frutos comprovados pela palavra. Mas Deus está confirmando com os sinais, prodígios e maravilhas que se seguem. Prodígios, sinais e maravilhas. Ou o que você acha que nós vimos aqui com o Paulo essa semana? O que você acha? Milagre. 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 Era para nós termos ido no velório do Fernando, que foi na terça-feira, e era para nós termos ido no velório do Paulo essa semana. Mas está aqui, milagre. E o Fernando? Milagre. Porque o Fernando está salvo. Está no seio do Abraão, está no seio do Pai. Salvo. Salvo. Este é o maior milagre que existe. E nós vimos 2 milagres. O milagre da salvação de um homem que estava perdido, que até na hora da sua morte testificou do amor de Deus. E um homem que possivelmente estaria morto e teve um AVC, e não foi pouco, mas uma mão estava lá dentro. Sabe quem viu essa mão? Não foi nem eu, nem o pastor, nem o Zé, nem ninguém. Foi um pastor lá no Brasil, a 8.800 quilômetros de distância, que viu. O Paulo tinha uma mão na cabeça dele, enquanto ele estava tendo o AVC, que destruía para impedi-lo, para impedir que a morte entrasse no Paulo. Aquela mão impediu que a morte entrasse. E Deus não mostrou para nós, demonstrou para um pastor lá a 8.800 quilômetros de distância. A 8.800 quilômetros de distância. Sabe por que eu tirei uma foto sua? Não? Vou te dizer por quê. Porque Deus tem um propósito na tua vida tão grande, tão grande, tão grande, que já foi falado aqui para você. E para confirmar isto, Deus usou esse mesmo pastor que viu o Paulo. Ele viu você. E ele descreveu você. Há 5 semanas atrás. Ela não tinha vindo aqui. E ele disse, hã? Pois. Mas sabe o que aconteceu? Ele falou assim, o pastor tem uma filha de 11 anos? Eu falei, não. Nem de 10, nem de 5. Não, mas tem uma menina. Eu falei, deve ser sobrinha. Ele falou, não, não tenho. E ele descreveu, olhos claros, feição bonitinha, uns 11 anos de idade. Olha só a precisão. 11 anos de idade, cabelo meio claro, assim, meio magrinha, bem vestidinha, de vestido e tudo mais. Como é que você veio aqui a semana passada? De vestido. Então, eu tirei a foto do vídeo e mandei para ele. Quando ele viu, ele ficou parado. Essa é a menina. Porque quando ele contou a visão, primeiro ele contou para a esposa. E a esposa guardou aquilo. E quando ele estava conversando comigo, eu ouvi a voz dela perguntando, cadê a menina da visão? Cadê a menina da visão? Perguntando para ele. E eu ouvindo no áudio. Ele falou, olha, eu não sei que menina é essa. Não sei que menina é essa. Quando ele perguntou, Jonas, a menina apareceu? Eu, não. Aí eu comecei a parar, a pensar. Falei, Sérgio, fala de novo a visão.
Ele começou a falar, era uma menina assim, uma estatura assim e tal, e não sei o quê, olhos claros, pele bonitinha, pele branquinha e tal, estava de vestido e não sei o quê. Falei, a menina apareceu, Sérgio. A menina apareceu. Falei, apareceu? Apareceu, está aqui a foto. E ele ainda perguntou, o pastor Viegas impôs as mãos sobre ela? Impôs, e na foto que eu mandei para ele, ele estava impondo as mãos sobre você. Olha o que Deus tem para a tua vida, menina. Agora ela falou para mim hoje que ela acabou de fazer 12 anos. Acabou de fazer 12 anos. Como Deus faz as coisas? Quando Deus tem um propósito. Quando Deus elege alguém. E nós somos eleitos de Deus. Nós somos predestinados de Deus. Nunca. Nunca mais. Então nós precisamos ter muito cuidado. Eu estou quase terminando esta palavra. Muito cuidado nesses próximos dias. Porque os profetas da mentira estão em larga escala por aí. Como proliferou nos últimos anos os profetas da mentira? O ministério do erro. É assustador. Hoje, por causa das redes sociais, eles conseguem ter púlpito, ter plateia aos milhões. Não são aos milhares e nem às centenas, são aos milhões. Conseguem fã-clube, conseguem seguidores, conseguem mantenedores. E são profetas da mentira. E seguem a tendência, seguem a maioria. Existe um ditado que diz, os peixes mortos nadam a favor da correnteza. Somente os vivos nadam contra ela. Somente os peixes vivos nadam contra a correnteza. Isso nos diz o quê? Quando dizem a ele, homem, muda a tua pregação, você não vai encher a igreja desse jeito, muda a maneira de falar. Para que ser exagerado desse jeito? Para que falar tanto no pecado? Para que ficar falando de cruz, de morte? Para com esse assunto. Para com isso. Quando você parar com isso, nós vamos dar material novo para você e você vai encher aquele lugar, vai até mudar para um lugar maior. O grande problema é, sim senhor, vai encher, vai andar para um lugar maior. O problema é que vai encher de pessoas condenadas ao inferno. Amém? Não, ai de mim. Pessoas condenadas ao inferno, queridos. Pessoas enganadas. Esse exemplo, para mim, é claro, em 2 Crônicas 18. Josafá e Acabe iam à guerra. Acabe nós já conhecemos pela história que era um homem herege, casado com uma mulher prostituta, Jezabel. Inclusive é falado do espírito de Jezabel no Novo Testamento, em Apocalipse e tudo mais. Extremamente prejudicial, que é esse espírito de Jezabel que está na maior parte do que se chama igreja por aí. Espírito da prostituição. Prostituição por quê? Porque andam na cama uns dos outros também, mas principalmente porque prostituem o evangelho. Vendem o evangelho a troco de dinheiro. Exatamente, 400 profetas. 400 profetas falando aquilo que Acabe queria ouvir. E Josafá, que era mais espiritual do que Acabe, muito mais. Não tem nenhum profeta aí que fale a palavra de Deus? Mas aqueles 400 estavam falando a palavra de Deus. Vai que o Senhor é contigo. Vai que o Senhor vai te dar vitória. Fizeram um chifre de ferro. Olha, com esse chifre de ferro você vai vencer. E acaba olhando para Josafá olhando para aquilo. Ninguém me convence com essa história. Essa história está muito mal contada. Mas nós somos profetas do Senhor. Eu fui ungido profeta. Não tem alguém que fale a verdade aí, não? Não tem ninguém que fale a palavra do Senhor. Tem um aí que eu não gosto. É um João Viegas da vida aí que eu não gosto. Não gosto daquele homem. Só fala mal de mim. O cara é chato que é uma coisa.
Ah, um Jonas enjoado, um careca lá, um chapado que aprendeu o que é graça e só fala de graça. Careca chato. Só fica falando de graça, 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 que coisa mais sem graça. E aí chamaram o tal profeta. Ele veio. Olha, todos os 400 profetas profetizaram o que o Senhor vai fazer. Você também profetiza igual. Tá bem. Chegou lá. Então, vai lá. Vai, Deus é contigo, homem valente. Vai lá, tu vai vencer. Vai lá. Essa luta que você está enfrentando não vem de Deus, é do diabo. Pode passar que Deus vai te dar vitória. Você nem vai ter um chamusquinho da chama. Aí o sujeito vai. Então eu vou lá, vou passar pelo fogo. Primeira pisada na chama, o pé já começa a pegar fogo. Já começa a queimar. Eu não conjurei para que você falasse a verdade? Sempre falasse a verdade? Bom, eu vi você morto. E o exército todo disperso. Todo Israel disperso. Ó, não falei para você que ele só fala mal de mim? Prenda ele. Prenda. O único profeta que falou a verdade foi preso. E Acabe foi para a guerra disfarçado. Josafá foi de vestes reais e Acabe disfarçado. Um soldado zeco, um Zé dos Anzóis, qualquer, pega a flecha e atira a ermo. A flecha vai exatamente onde? Em Acabe. E mata Acabe. O propósito de Deus se cumpriu, o que foi profetizado se cumpriu. Porque aquele profeta ficou preso enquanto ele não voltasse com vida. Não voltou com vida. Há muitos profetas, e isso me diz o quê? Nos nossos dias. Que muitos profetas dos nossos dias, ou seja, a maioria destes profetas, não tem parte com o Senhor. Não tem parte com o Senhor. E muitos deles tiveram parte com o Senhor, porém foram enganados. O grupo pode subir. Foram enganados. E alguns dizem assim, nós não podemos julgar. Você já ouviu essa frase que nós não podemos julgar? Hein? Quem já ouviu aqui que não pode julgar? Nós não podemos julgar pessoas. Nós não podemos julgar pessoas. Essa função é do Senhor. Entretanto, palavras e atitudes, palavras e ações devem ser julgadas pela palavra. Presta bem atenção. Cuidado com esse engano de que não pode julgar. Eu não posso julgar a Vera e dizer a Vera é uma pecadora, a Vera é isso e a Vera é aquilo. Ela está condenada ao inferno. Isso eu não posso fazer. Mas eu posso julgar as atitudes da Vera, as palavras da Vera, se a atitude e as palavras dela condizem com a palavra de Deus. Eu devo fazer isso com as atitudes e as palavras do pastor. E graças a Deus, quando a gente faz o checklist, confere. É ou não é? Mas, julgamento nós não podemos fazer. E isso nos diz o quê? 1 Coríntios 5, 9 a 11 tem um aviso de Paulo para a igreja. Que, se nós não podemos julgar, como que nós iremos saber se aquele que dizendo-se irmão, olha o que Paulo fala. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Nem ainda comais. Por que tenho eu de julgar os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentro de vós a esse iníquo. Palavra séria, não? Palavra pesada. Mas esta palavra é para a igreja hoje. Porque se nós não fizermos isto, é por isso que muitos enganadores se infiltram na igreja.
E não só nessas igrejas que nós estamos falando que estão em pecado. Se infiltra dentro deste ambiente aqui. Aqui dentro. Se infiltra aqui dentro para vir inflar a mente dos outros. E como eu disse no princípio, são pessoas que muitas vezes nós conhecemos, convivemos, até gostamos, e muitas vezes nos deixamos levar pela ladainha dela, pela conversa dela. E ela vem e começa a fazer a mesma coisa que Satanás fez. Satanás quem era? Lúcifer, anjo de luz, o aferidor da medida, o regente do céu. Não era um qualquer. Não era um qualquer. Mas começou a enganar, começou a falar mal de Deus. Um ouviu, outro ouviu, de tal maneira que 1/3 do céu foi enganado pela ladainha dele. 1/3 do céu. Nós não sabemos quantos milhões foram. 1/3 do céu. Presta bem atenção nisso. De tal maneira que alguns que estão trancados não podem ser liberados, porque se forem misericórdia. Se forem misericórdia. Nós precisamos atentar para a Escritura. Nós precisamos atentar para a palavra de Deus. Nós precisamos atentar para aquilo que está escrito, para aquilo que temos ouvido. E eu retorno à pergunta inicial. Nós estamos entendendo aquilo que ouvimos? Nós estamos entendendo aquilo que lemos? Pois a partir de agora, você tome cuidado. Preste mais atenção àquilo que você ouve, para você não ser enganado, para você não ser roubado. Muitos perderam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos da vida. Há gente que já perdeu 10 anos da vida e não recuperam mais. Esses 10 anos não recuperam mais. Por quê? Porque deu ouvidos a espíritos enganadores. Deu ouvidos a pessoas enganadores. Deu ouvido a comentários enganadores. E agora, eu vou ficar debaixo de acusação? Não! Não! Deixa a acusação para lá. Agora é hora de libertação. É hora de seguir em frente. É hora de seguir pelo projeto de Deus, por aquilo que Deus tem preparado para aqueles que são seus. Virão dias difíceis? Virão. Alguns vão passar por uma prova? Vão passar sim por uma prova. Vão passar. Uns com provas mais intensas, outros com provas menos intensas. Mas o Senhor está contigo como um valente terrível. Não vão prevalecer as línguas que se levantarem em juízo. Você não precisa se preocupar, você não precisa ficar ansioso, você não precisa ficar doente, você não precisa ficar oprimido, porque o Senhor está contigo em todos os momentos. Mas pastor, a acusação é séria. Não precisa se abater, o Senhor está contigo. Qualquer palavra, qualquer ação está diante de Deus em juízo. Ninguém pode prevalecer contra a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecem contra nós. Mas pastor, está doendo. Eu sei disso que está doendo. Você vai falar para alguém que sabe o que é dor? Você vai falar para mim o que é dor? Eu sei o que é dor. Eu sei o que é dor no corpo, o que é dor na alma. Eu sei o que é. Hoje eu sei o que é dor de parto. Essa dor de parto que Paulo sente. Não a dor de parto que a mãe sente. Mas essa dor de parto que Paulo fala, eu sei o que é. Eu sei o que é essa dor de parto. Até ver Cristo formado em vós. Aquele homem sabe o que é isso. Ele sabe o que é isso. Sabe por que Deus nos uniu? Para darmos forças um para o outro. Para ajudarmos um ao outro para cumprir o propósito estabelecido aqui em Portugal. Para estabelecer, porque aqueles que foram estabelecidos para cumprir esse propósito, recusaram. Recusaram. Os que foram estabelecidos por Deus para cumprir esse propósito, recusaram. Pastor, os que foram estabelecidos, recusaram. E Deus estabeleceu. E Deus tem um exército de pessoas que nós ainda não conhecemos, estamos conhecendo aos poucos. Por que você foi restabelecido, Chaves? Eu vou me aposentar, eu agora vou ficar andando de rolote para cima e para baixo.
Ah, mas eu digo, te entrego. Sou dedo duro. Sou dedo duro. Porque esse homem é conselheiro, essa mulher é conselheiro, tem uma experiência de vida que não há dinheiro que pague. Não há tesouro que pague. Foi muito bom revê-lo. Foi muito bom estarmos juntos esses dias. Que alegria para o meu coração. Que alegria ver a firmeza, ver o conhecimento da palavra. Passou por lutas, provações, passou por tantas coisas. Foi bom revê-lo. Foi muito bom ver a obra que Deus fez na sua vida. E não de ouvir, porque ouvir a gente ouve um monte de bobagens. Algumas verdadeiras e outras verdadeiramente bobagens. Como você também deve ter ouvido de mim. Mas Deus diz, espera aí, eu vou derrubar isso tudo. Eu vou quebrar isso tudo. Vou juntar esse povo. Vou juntar o meu remanescente. Eu vou juntar o meu remanescente. E é com esses que eu vou fazer uma obra. Aqueles que não são, vão confundir os que são. Não vou usar as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Vocês não fazem ideia como estão doidinhos. Como estão maluquinhos. O que é que se passa com esse povo? Que autoridade é essa? Alguns põem a mão na cintura assim. Com que autoridade você está fazendo isso? E eu lá lhe devo satisfação por acaso? E a gente lá deve satisfação por acaso? Com que autoridade que nós estamos fazendo isso? Jesus Cristo fez isso. Com que autoridade você fez isso? Ele olhou assim. Quem disse que eu tenho que te contar com que autoridade que eu faço isso? Pois Deus está nos dando poder e autoridade para refazer o que foi estragado. Deus está nos dando poder e autoridade para curar os que foram feridos em nome de Deus. Deus está nos dando poder e autoridade para restabelecer o reino dos céus, o reino dos céus do reino de Deus nesta terra de Portugal. É só o começo. É só o começo. É só o começo. Por isso que o ano passado nós fomos alertados. Não desprezem os pequenos começos. Quanto essa frase foi repetida. Quanto essa frase foi repetida. Como que a profecia para Portugal fez tanto sentido. Como que a visão aberta fez tanto sentido. Como Deus falou esse ano da destruição dos pilares e dos altares. Quantas vezes Deus falou isso e repetiu muitas vezes. E eu creio que ainda essa semana vai repetir muitas vezes depois. Porque todos os que insistirem em permanecer em cima dos seus altares, em permanecer em cima dos seus pilares, vão ser derrubados. Todos, sem exceção. Seja ministerialmente falando, seja em trabalho, seja em casa, seja o que for, qual é o altar que você tenha construído na sua vida. Seja até o altar das lembranças. Até o altar das lembranças, porque muita gente fica preso às lembranças do passado. E não se despe do passado. Não tira a roupa do passado. E por causa disso gera frustração, gera depressão, gera tristeza. A vida perde o sentido. Chegou a hora de cura. Chegou a hora de cura. Este alerta, queridos, é para todos nós. Entendemos o que lemos? Está na hora de nós atentarmos com mais diligência, com mais atenção ao que temos ouvido. Ao que temos ouvido, ao que temos aprendido. Está na hora de sermos sábios e pararmos de ficarmos procurando palavras novas na internet. Eu estou dando um alerta, para com isso. Para com isso. Mas eu não vou ouvir mais nada, pastor. Eu vou te dar um conselho. Quer ouvir mais alguma coisa? Pergunta para ele o que ouvir. É o conselho que eu te dou. Pergunta para ele o que ouvir. Por quê? Porque você não vai incorrer o risco de ouvir bobagens. De ouvir falsos ensinamentos. Mas agora eu vou jogar toda a carga em cima dele, até que você aprenda a andar sozinho. Pergunta. Boa. A discernir o bem do mal. Aprenda com ele. São filhos? Hoje existe essa moda, né? Que o pastor é meu pai pastor e etc. Só que não quer ouvir o que o pai fala. É o pastor, pai apóstolo. Mas não quer ouvir nada. Só quer ouvir coisas boas. Não, o pastor foi colocado, ele não é pai. A ninguém chameis de mestre. A ninguém chameis de pai, só há um pai.
Só há um Pai, só há um Mestre, Jesus Cristo. Mas ele foi colocado como pastor, apacentador, cuidador, uma babá, uma babysitter, grande, bem grande por sinal. Bem grande por sinal. Pergunta: quando você discernir o bem e o mal, o que é certo e errado, eu já não preciso mais perguntar. Não preciso mais perguntar. Mas você sabe que nas nossas conversas, esses dias estivemos conversando bastante, há certas coisas que chamam a atenção. Nas nossas conversas, há certas coisas que, ou você pensa que a gente não aprende uns com os outros. Há certas coisas que, peraí, não tinha notado isso. Isso aí é muito importante. Há nuances que aparecem que a gente não presta atenção. Agora, você que está ferido, você que está machucado, você que está guardando coisas do passado, se você não pedir essa ajuda, como é que nós vamos ajudar? Deus não invade a privacidade de ninguém. Você já reparou isso, que Deus não invade a privacidade de ninguém? Mas quando nós vamos a Ele e pedimos ajuda, Ele vem em nosso socorro. Quando Ele vê o nosso pedido de ajuda, um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza a oração. Ao pecador Ele não ouve, mas ao coração contrito e quebrantado, a um coração despedaçado, a um coração quebrado, a um coração rendido, Ele ouve. Você percebe que há certas coisas que na sua vida que você não precisa passar e nós só passamos por causa da nossa teimosia, por causa da nossa desobediência? E aí cumpre-se a palavra que diz que Ele nos dá o desejo do nosso coração, mas faz definhar a nossa alma. Então nesta hora, abaixe a sua cabeça e se concentre em Jesus. Faz uma reflexão sobre a sua vida, como está. O que Deus tem falado com você, o que Deus tem te ensinado, as promessas de Deus. Rapidamente você faz, depois em casa você vai de novo ouvir a mensagem, vai pensar, vai refletir, vai analisar, vai ponderar, vai pegar a palavra, vai conferir, para ver se aquilo que eu estou falando está certo. Não engula, achando que, não, ele falou, está certo. Não, chega em casa, ouve de novo, pega a palavra, confere, deixa eu ver se ele não falou nada errado. Vai lá conferir. Se há qualquer coisa que você não entendeu, depois vem perguntar. Se eu estou aqui, posso responder. Se eu não estou aqui, pergunta para o pastor. Pastor, ele falou isso, está divergente. Que pode ser que tenha alguma coisa que eu tenha falado. Mas antes de criar confusão, antes de criar intriga e dizer, pastor, ele falou uma coisa que eu fui ouvir uma pregação sua de 5 anos atrás e ele falou diferente. Antes de fazer qualquer intriga, vai lá, pastor, como é que é isso aqui? Ele falou assim, você falou assado. Como é que a gente decide aqui? Qual é o meio termo? É assim que tem que ser. Para quê? Para que não haja engano no nosso meio. Para que não haja engano no nosso meio. Então você agora analise a sua vida. Você agora procure. Eu tenho entendido a palavra de Deus, eu tenho vivido por esta palavra. Há qualquer coisa na minha vida ainda que está me impedindo de viver a plenitude de Deus. Deus tem a plenitude para você nesses dias. Ele tem o tesouro, os tesouros do conhecimento e da sabedoria para colocar nas suas mãos, para te dar. Eu tenho entendido a palavra. Eu tenho entendido aquilo que eu leio. Eu tenho vivido aquilo que eu leio e aquilo que eu tenho ouvido. Pois agora é hora de nós nos despojarmos do nosso passado, despojarmos de tudo, nos despirmos do passado, para receber o novo de Deus, o vinho novo de Deus que está vindo, a nova unção para receber o avivamento que está prestes a chegar, está mesmo aí à porta, o avivamento prometido, tão desejado, tão sonhado, está mesmo aí à porta, e nós, enquanto isso, nós precisamos corrigir o nosso rumo em nome de Jesus Cristo, em nome. Glória a Deus, é isso mesmo. Deus quer operar novidade de vida em nós. Deus quer transformar as nossas vidas. E uma das coisas que vamos pedir ao Senhor nesta manhã é que Ele arranque do nosso coração todo o nosso passado. Não é que você agora ganhe de repente amnésia, não vai esquecer, mas não vai ter mais aqueles sentimentos de dor, de tristeza, de angústia. E vai ficar a história, vai ficar o momento,
para aprendizagem, para crescimento, para melhoria. Amém? Diga assim comigo: querido Deus, eu ouvi a Tua palavra, eu creio nela. Nesta manhã eu decido largar todo o meu passado, todo o passado, tudo aquilo que eu vivi, de bom e de mau, tudo aquilo que me marcou, tudo aquilo que formou o meu caráter, aquilo que eu sou hoje, para que a Tua vontade possa ser efetiva na minha vida hoje. Eu largo tudo para a glória do Teu nome. Deixe-me orar eu agora por si. Querido Deus, querido Pai, querido Jesus, eu te peço, estenda a Tua mão sobre este povo, Senhor, sobre todos aqueles que nos estão a ver, Pai. Que a Tua glória possa descer sobre cada um deles nesta manhã. Santo Espírito, só Tu podes fazer esta operação. Só Tu és o grande cirurgião. Arranca todo o passado, toda a dor, todo o sofrimento, toda a tristeza, toda a angústia destes corações. Tudo aquilo que estava a impedir de eles poderem conhecer a plenitude da Tua alegria, do Teu gozo, da Tua paz. Que eles pudessem ser usados por Ti. Que eles pudessem ser vasos, vazios deles mesmos, para serem cheios de Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Glorifica o Teu nome nas suas vidas, alma e espírito. Restaura, Senhor. Restaura. Restaura. Forma caráteres hoje, Senhor. Começa a transformação em cada um. Diga assim comigo: mas só os corajosos, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A Tua vontade será feita e seja feita hoje e sempre na minha vida. E a vida que eu vivo, não a vivo mais eu, mas a vivo em Cristo, que morreu por mim e me salvou e me restaurou. Amém.